Boa tarde, muito boa tarde a quem vai estar aqui em direto comigo e nas conversas do Bani para mais uma segunda-feira. E neste momento, início de agosto, muito provavelmente estarás de férias, e se for o teu caso, aproveita para recarregar baterias, aproveita para fazer algo diferente, por exemplo. Vou aqui consertar um bocadinho aqui o telemóvel, está assim um bocadinho de lado. Obrigada, Guida, bem-vinda aqui ao direto. Aproveitem para fazer coisas diferentes, fujam à rotina e muitas vezes a coisa que estes momentos ficam na memória, não só pelas pessoas e pelo local onde vocês estão, por exemplo, mas também por algo diferente tenha acontecido e aí fica um registro também diferente na vossa memória. Então aproveitem, porque quando uma pessoa, por norma, sai assim do habitual, fica sempre ali uma lembrança engraçada e às vezes alguma peripécia também, porque não, para contar, para relembrar e contar histórias. As férias mais engraçadas que eu tenho e que recordo é sempre que acontece alguma coisa engraçada. Então são essas que mais vezes recordamos e são motivos de risota. E então, muito boas férias, se for o caso. Mas isso não implica que não possas ver em diferido aqui as conversas do Bani, ou então em ouvir em podcast. Portanto, não há desculpa para não estares aqui a ouvir as conversas do Bani. Eu não estou de férias, para quem queira saber, não estou de férias, mas hei de estar, hei de estar. Este ano vão ser também umas férias diferentes para mim. Também quis sair da minha zona de conforto, porque às vezes é bom. Não é só eu estar-vos a convidar a sair da zona de conforto, se eu própria não meto em prática aquilo que digo às minhas alunas, a quem assiste aqui também aos diretos. Portanto, é importante, muitas vezes, não tem de ser sempre, mas muitas vezes, pararmos, porque a rotina, o dia a dia, o piloto automático, e o nosso cérebro gosta muito disso, porque é confortável, já sabe, já conhece, e então estamos naquele ritmo habitual. Aquele ritmo de, já falei aqui num direto, quando estamos a conduzir e de repente pensamos: espera, como é que eu vim aqui ter? Já cheguei, eu não me lembro da viagem. Ou seja, andamos em piloto automático, não é? Não está ali um condutor invisível a fazer por nós a estrada nem a condução. O que é certo é que nós desligamos muito aqui o pensamento, não é? O ato de estarmos a fazer algo, a pensar nisso nesse momento, e então ficamos assim em modo piloto automático. Então eu também resolvi sair da minha zona de conforto este ano e também como presente dos meus 40 anos eu já tinha dito a mim própria que ia fazer assim uma coisa diferente para mim. E então também vai ser assim umas férias, espero que com ótimas experiências, não é? Porque vai ser assim diferente para mim. Então, sem mais demoras, hoje vamos falar aqui de um tema que me tem surpreendido. Vai um pouco de encontro a tudo aquilo que eu falo. Eu estou muito focada, para quem tem seguido aqui as conversas do Bani, quem tem seguido as minhas redes sociais, os posts, tudo aquilo que eu vou colocando, tem-se apercebido que eu estou a focar-me um pouquinho mais nas mulheres de 40 mais. 40 para cima. Eu focava-me nas mulheres, era o meu público de eleição, mas comecei-me a focar mais nas mulheres 40 mais. Porquê? Porque as clientes, as pessoas que vão partilhando comigo, vão respondendo aos inquéritos. Quando eu meto lá a faixa etária, por exemplo, se forem pessoas que eu não conheço e respondem aos inquéritos, eu vou percebendo que as pessoas que mais procuram o meu tipo de conteúdo e que mais mandam mensagens para saber alguma coisa, ou eu ajudar, ou participarem nos desafios, ou inscreverem-se nas masterclasses, ou nos workshops, são pessoas acima dos 40 habitualmente. E algumas mais de 50 para cima também. E tenho me apercebido e vão partilhando comigo, o que é muito bom, porque muitas não me conhecem, é uma das perguntas que eu habitualmente até faço: quem é que me conhece, quem é que me está a ver pela primeira vez? E muitas são sempre novas, sempre que eu faço alguma coisa, tenho pessoas conhecidas que já vêm de outras masterclasses, por exemplo, ou conheço-as já de eventos, mas muitas são novas, têm vindo novas. E então é muito gratificante também para mim, e é um ato também, não deixa de ser de coragem e de confiança,
estarmos aqui através destas plataformas de internet que, apesar de nos aproximarem a nível geográfico, não é? Estamos perto de pessoas de tão longe, mas o que é certo é que há aqui uma barreira, não é? Não é alguém que me conheça, estarmos sentados aqui numa mesa de café, apesar do meu objetivo, muitas vezes aqui na rede, é vocês sentirem-se assim, sentirem-se à vontade suficiente para sentirem que estamos aqui numa conversa descontraída, mas sempre profunda. Então, as pessoas que partilham comigo, essas pessoas que são estranhas, depois passam a ser conhecidas, partilham coisas muito íntimas, muito pessoais. E é engraçado, muitas vezes de forma anónima, e está tudo bem, mas é para eu perceber os desafios que vocês sentem aí desse lado e que as mulheres hoje em dia estão a sentir. E o que é certo é que eu tenho vindo a perceber que eu estou a ter aqui dois opostos de mulheres, aquelas que mais procuram aquilo que eu faço. E é engraçado ver que as coisas até estão um pouquinho equilibradas, estes opostos estão um bocadinho equilibrados, mas este que eu vou falar aqui hoje, um pouquinho mais a fundo deste, surpreendeu-me, porque eu não estava à espera de sentir isto destas mulheres e já vão perceber aqui o porquê. Bem-vindo, Bruno, está aqui o Bruno também em direto. Então, vamos saber se será o que não se vê, não se sente? Será? Então, para quem não me conhece, eu sou Sofia Coelho, sou designer de moda e ajudo mulheres 40 mais a sentirem-se com uma confiança diferente, não é? E autoestima. E isto é um leque com muita coisa cá dentro, não é? Porque engloba muita coisa, mas é resgatar aquela confiança e a sentirem esta valorização também, que às vezes esquecemos, mas através da roupa e da imagem pessoal, porque é a minha área. E então, o que é que eu te quero dizer em relação a estas mulheres e o que é que me surpreendeu? O que eu tenho tido, quer no presencial, quer aqui no online, tenho tido várias mulheres que umas delas têm confiança, as que eu habitualmente tenho estado a trabalhar, até agora eram as pessoas que apareciam, expressei mal, não é? Confiança. Têm autoestima, sim, têm autoestima, têm até gostam de si como pessoas, mas a partir dos 40 anos começaram a sentir desafios com o corpo, a nível emocional também alguns, não percebem bem se a roupa está de acordo já com o que elas sentem, e era um pouco por aqui. E então queriam sim resgatar essa confiança, estarem mais, sentirem que a escolha da roupa é muito mais fácil, perceberem o corpo, afinal às vezes há mudanças no corpo que nós nem sempre sentimos, porque às vezes podemos até estar a vestir mais ou menos o mesmo tamanho, mas houve ali alterações noutros lados do corpo, não é? E que já não está ali a funcionar tão bem determinadas coisas, ou os bracinhos ficam um bocadinho mais largos, ou e a roupa um bocadinho mais justa, e há ali coisas que deixamos de ver, não percebemos exatamente o porquê, porque olhamos para o todo e não temos aquela consciência, porque muitas vezes é isso que eu procuro aqui que vocês tenham, é a consciência desses porquês. E então vamos buscar um pouco a parte das técnicas, vamos utilizar as coisas boas que nós temos, as ferramentas que nós conhecemos, para, ao conhecer aquilo que cada uma tem e cada uma é, fisicamente, vamos então aqui acrescentar o valor. E depois também perceber, a nível emocional, se a nível de carreira, como é que estamos, será que as roupas se adequam um pouquinho ao momento em que estás, ou uma progressão de carreira, por exemplo, às vezes imaginem uma funcionária que vestia, por exemplo, uma farda comum e sabia que aquele era o trabalho dela, era igual a muitas outras ali dentro, e imagina que subiu de posto, em que está com um cargo mais de chefia, é natural que a pessoa queira também transmitir uma imagem diferente, de respeito, um pouco de autoridade. Não estou a dizer de antipatia, estou a dizer de autoridade para sobressair, mesmo para outras pessoas que entrem ali naquele espaço perceberem que há ali uma diferenciação e que provavelmente no meio daquelas pessoas aquela é diferente e aquela será eventualmente uma chefe. Então há uma comunicação visual,
não é? E não verbal, a parte do gesto, a postura, o estar. É engraçado que eu tinha clientes, isto assim uma parte, quando eu trabalhava em Leiria, como gerente de loja, a nossa patroa, ia só de 15 em 15 dias ou semana a semana lá à loja. E havia pessoas que não conheciam ou viam-nos pela primeira vez. E é engraçado que a dona Luísa, que era a patroa, mesmo não falando, as pessoas não sabendo que ela era a patroa, quando entravam, sentiam: "Olha, aquela é a patroa, não é?" Porquê? Não é que ela dissesse alguma coisa, às vezes ela até estava quieta ou estava a andar de um lado para o outro, e estava tudo bem, às vezes estava a reparar em pormenores de vestidos, como poderia ser de uma cliente qualquer. Mas o que é certo é que o impacto da postura que a pessoa tem, a linguagem que uma pessoa tem, os gestos que a pessoa tem, a aparência que a pessoa traz, faz um rótulo. Quer queiramos, quer não, a nível visual, nós, hum, comunicamos, e é verdade, e não vamos dizer assim: "Ah, não devemos julgar pelo visual". Não, ninguém está a falar de julgar a pessoa, se é boa pessoa, má pessoa. O que é certo é que nós vamos rotular, provavelmente, as pessoas, e é normal que isso aconteça. Só uma pessoa, se calhar invisual, é que não vai fazer, mas se calhar vai sentir energias ou vai sentir determinada coisa diferente num ambiente e não está a ver a pessoa. Nós transmitimos muita coisa mesmo sem repararmos. E há pessoas que vão olhar para mim e vão se identificar e vão gostar e vão achar simpática, e outras pessoas que não se vão identificar e está tudo bem. E por isso é que gostamos de coisas diferentes e, ou então, por exemplo, ainda hoje falava, porque é que nós escolhemos um café, vamos a um café e temos outro ao lado e não vamos ao outro? E no entanto, se calhar até servem o mesmo café e servem tudo igual, faz conta que é tudo igual. Mas o ambiente é diferente, o espaço é diferente, as pessoas que me atendem são diferentes. E nós não estamos num espaço só por uma coisa. Assim como as pessoas não estão connosco só por uma coisa. Mesmo as minhas alunas têm, se calhar, outras pessoas que falam daquilo que eu falo. Só que identificam-se, se calhar, com a minha maneira de ser. E então estas são as clientes e as pessoas que eu habitualmente tinha até agora. Pessoas que procuravam alinhar a imagem e resgatar esta confiança e sentirem-se mais confiantes no final. Agora comecei-me a perceber, de há uns tempos para cá, e do e-book que está a correr, estão a chegar mais pessoas até mim, pessoas que não conhecia. E algumas têm respondido também a um questionário que eu convido a fazer. E é engraçado que está a aparecer outro género de mulheres e depois confirma se tu te sentes que pertences a qual destes grupos. O que é que eu tenho tido? Tenho tido pessoas, mulheres, com um perfil espetacular. Não é que as outras não sejam, mas é um perfil de uma pessoa que chega ali para tudo. Confiante, com ar segura, com ar até um bocado poderoso, sim, poderoso de impactar, hum, que eu olhava para aquela pessoa e olho, lá está a comunicação. Por isso é que é importante perceber aquilo que nós queremos fazer. Estas pessoas estão alinhadas a querer comunicar isto, a querer que têm esta imagem alinhada. Eu quero mostrar que sou dona do negócio, ou eu quero mostrar que sou uma autoridade, eu quero mostrar isto. E então vestiram uma capa, e porquê é que eu digo capa? Vamos aqui ao título 2. Vestiram uma personagem, digamos assim, porque é o que eu começo a sentir. Estão a vestir uma personagem e não sei se um bocado levada também pelo excesso de informação que se passa aqui também nas redes sociais. De blazer, de formalidade, de cabelo XPTO de uma maneira, uma forma de estar, está espetacular, espetacular, uma forma de maquilhagem, impecável, unhas impecáveis, es mesmo espetacular. Mas o que é que está a acontecer? Têm isto tudo alinhado, mas não estão alinhadas interiormente com elas. É realmente como se eu vestisse uma personagem para ir fazer teatro. Estão a ver os nossos atores? Vestem a personagem, seja vilão, seja de herói, seja o que for. Vestem a personagem,
Sabem que aquilo é uma personagem, que não são eles, mas vestem. Enquanto nós estamos a assistir, aquilo para nós é a verdade. E para eles também é verdade, porque vestem aquele papel e sentem-no, e fazem e estudam imenso para sentir quase na pele isso. Estas mulheres estão a viver isso, essa personagem, a sentir na pele essa personagem, e o que é que já desabafaram comigo? Que querem sentir autoestima. Enquanto as outras tinham autoestima e querem esta confiança, transmitir isto, eu tenho aqui o outro lado. E isto cria-me um desafio de como é que eu vou ajudar estas mulheres que já têm isto e agora precisam daquilo. Por isso é que é muito importante nós às vezes pararmos e dosiarmos e pormos nos pratos da balança, perceber quem somos hoje. Não só a nível profissional, não só se a roupa está alinhada connosco, não só. Eu acredito que estas mulheres não vão alterar o guarda-roupa delas, porque elas gostam daquelas roupas, até. Só que vestiram. Um exemplo, se calhar até é mais fácil de porque nós já ouvimos isto várias vezes. Sabem aqueles casos que as pessoas ganham 1 Euromilhões, um prémio muito grande? Toda a gente quer isso, não é? Toda a gente adorava, achava que os problemas da sua vida estariam resolvidos, não é? O que é certo é que às vezes esses prémios calham a pessoas que não têm aqui dentro essa preparação para ter algo tão grande, não é? Porquê? Porque não estavam habituadas a isso. E para ser milionário é preciso ter mente de milionário. Eu, para ter uma postura de autoridade, eu preciso ter a minha mente com postura de autoridade. Se eu quero ser uma pessoa com um estilo sexy, provocante, eu tenho que ter esse tipo de mentalidade dentro de mim para ser assim, senão eu não iria conseguir ser, se eu gostasse disso. Aqui é tudo a mesma coisa. E tu, se calhar, vais começar a olhar para ti, vais começar a perceber: será que aquilo que eu faço não me senti bem? Porque a roupa até está impecável, bainha impecável, o tipo de design da peça está espetacular para o teu tipo de corpo, o tamanho está certo. E o que é que está aqui errado? O que é que está aqui de errado? Então, o que é que acontece a estas mulheres? O que é que está a acontecer? Como está aqui qualquer coisa que não está bem, que está errado, não é? Elas estão numa luta interna. Estão numa luta interna de quê? O que é que os outros veem? Veem confiança. Veem até aquela admiração de fogo. Eu gostava de ser como ela. Estão com uma carga tão pesada e sentem um peso tão grande dessa responsabilidade que não podem mostrar vulnerabilidade. Só que algumas chegam a casa e têm uma rede, ou têm uma rede de amigos em que os amigos conhecem a pessoa, sabem quem é aquela pessoa e que aquela pessoa tem mostrado determinada atitude perante algumas situações, mas depois, fora dali, é espetacular. É como aos professores. Eu tinha professores super exigentes nas aulas, então na universidade eu tinha um super ali, super exigente, professor. Quando saía da porta da rua, era um amigo. Era, bebia café connosco, estávamos no café juntos, ríamos, mas ele soube distinguir de eu na sala sou professor e quero que me respeitem como tal, porque senão podia ser uma balbúrdia, não é? Ali a facilitar as coisas, não. A exigência estava ali na sala, da porta para fora, ele não deixava de ser boa pessoa, era espetacular na mesma, só que podia ser ele próprio. Estas mulheres não estão a conseguir desligar isso. Então é engraçado e não é, mas faz-me pensar, porque muitas vezes quando nós olhamos para os outros também depois começamos a olhar para nós. Será que eu estou nessa fase? Será que quando eu alguma vez me acontecer, eu vou se calhar perceber, olha, estou a sentir aquilo que aquelas pessoas sentiram. Porque é importante nós não nos isolarmos, ou seja, termos ali alguém que podemos falar, podemos confiar, pode às vezes não ser cara a metade, porque pelo aquilo que eu percebi, as pessoas acabam por não dizer aquilo que pensam com a pessoa que têm ao lado, começam a guardar para si mesmas. Porquê? E aqui outro porquê. Porque sentem que não têm motivos para se queixar e que é da cabeça delas. Tipo, então, mas eu tenho um corpo XPTO, vou ao ginásio, estou aqui toda fit, tenho cuidados de alimentação, tenho os filhos porreiros, algumas têm, outras não, mas tenho uma família
porreira, estou muito bem, tenho um emprego extraordinário. Porquê é que eu sinto isto? Porquê é que eu sinto isto? Então, com medo da crítica do: "Então, mas porquê é que estás-te a queixar?", não é? Porque não querem isso, não querem ouvir isso, como se não fossem levadas a sério, como se aquela dor não fosse importante para elas, não é? Em que o outro desvaloriza isso. Então, o que eu sinto é que começam a falar com estranhos, ou seja, com pessoas que confiam, mas eu não deixo de ser uma pessoa estranha para elas, mas que sentem quase um confessionário e eu fico muito lisonjeada por isso, porque eu recebo mensagens, algumas eu fico emocionada mesmo, mesmo. Eu já disse na brincadeira a uma pessoa, eu qualquer dia escrevo um livro, não meto nomes, mas escrevo um livro com as partilhas incríveis que vocês fazem, porque isto revela que somos humanos e está tudo bem. Mas está-se a criar aqui uma realidade tão controversa de é muito fácil criticar, é muito fácil deitar abaixo, é muito fácil, de recriminar, de julgar, não é? É muito fácil. Nós, é mandar uma mensagem, e às vezes com perfis falsos. Para quê? Dar só trabalho. Uma pessoa que se der ao trabalho disto é porque também não tem uma vida, não é? Não sabe o bom da vida. E depois há aquela falta da entrega. Ontem estava a falar, eu estou aqui cansadíssima, dá para perceber aqui as minhas olheiras hoje, mas eu podia pôr aqui muita maquilhagem, mas eu não meti, é a realidade e está tudo bem. Mas eu estive a ajudar na festa aqui da terra, não era a festa do meu ano, não é? O meu ano já foi, o ano passado, mas fui ajudar porque estavam com falta de mãos, e então eu fui ajudar e fui ajudar com todo o gosto. O que é certo é que deitei muito, muito tarde. Mas também deu para conversar muito e pôr conversa em dia, e pessoas que eu nem conhecia, que eram do outro ano, e nem conhecia. E em conversa com alguém que puxou conversa comigo, porque também ficou, curiosa com aquilo que eu faço, ela partilhou uma coisa engraçada e vocês já vão perceber aqui a ponte. Isto vai fugir aqui um bocadinho ao contexto, mas depois volto aqui. Ela estava a contar, estávamos a falar de muita coisa, da roupa, da autoestima, de tudo e mais alguma coisa, coisas do trabalho dela e está tudo bem. Mas a conversa depois acabou por ir para animais de estimação. Olhem as voltas que isto é mesmo, as conversas são como as cereiras. E ela estava a dizer que sempre, não é de gatos, mas tem um, porque a filha pediu muito um gato, tem um gato. A filha queria muito que o gato fosse para cima dela e só a escolhe a ela. Ou seja, ela que não gosta muito de gatos, eu na brincadeira dizia-lhe: o gato está-te a tentar convencer e converter. E ela, mas ele não está a conseguir. Ele vem sempre ao meu colo, mas eu não estou muito ligada a gatos. Eu adorava cães e gosto muito de cães. E eu disse assim: "Então, mas não tens?" E ela: tenho um cão grande", porque eu gosto de animais, de cães grandes. E eu: "Ah, então é um espetáculo, pronto, olha, agrada-se ali ao marido e à filha e todos ficam contentes". E ela disse assim: "É engraçado, mas quem cuida do cão é o meu marido". E eu: "Então, mas porquê?". "Porque eu não me quero chegar muito ao cão". Eu: "Mas tens medo do cão?". Porque podia ser alguma situação, mesmo ela gostando, e depois estar retraída, não. Eu sofri muito com a morte de um que eu tive durante muitos anos, eu já nem me lembro os anos, mas 19 anos, será? Olha, agora não quero mentir. Foi assim, viveu muitos anos, foi um companheiro para ela e depois, doeu-lhe muito essa perda. E então não se quis pegar a este, não passeia, quase não lhe dá a comida, é o marido que trata, porque não se quer apegar. E eu fiquei assim um bocado impressionada e disse-lhe: "Então, mas isso não tem lógica, porque não estás a viver o presente, não estás a tirar o melhor de ti, daquele animal, de tudo aquilo que ele pode trazer de memórias boas, e tu não estás a contribuir para memórias boas daquele animal". Não estou a falar de: "Ai, estás a humanizar", não estou a falar disso, estou a falar do viver o momento. Quantas pessoas, e agora volto aqui à questão, não é? Eu até brinquei com ela antes de voltar aqui à questão. Eu até brinquei com ela que, faz lembrar aquelas pessoas que não se querem apaixonar ou não querem amar, porque têm medo da perda. Então, se formos partir assim, não é? Ninguém casa com medo do divórcio, ninguém faz nada com medo de alguma coisa. Tem de se entregar e que seja o melhor enquanto dura. E então, quando aquele animal é vivo, que seja o melhor enquanto dura. E assim como tudo.
não é? Ela não vai ser uma boa mãe como eu que um dia deixe de ter uma filha, por exemplo, ou que a filha perca a mãe, não é? Pela lógica da vida. Não, nunca convém fazer isto, porque não estamos a viver inteiramente as coisas. E então, isto, voltando aqui, eu dei ali um passinho atrás, porque isto acontece muito até no dia a dia. A nossa atitude no dia a dia perante as coisas vai-se refletindo. E estão a ver como às vezes nós não percebemos determinados porquês do se nós já fazemos isto no dia a dia com outras coisas, é natural quando for connosco, até para as nossas próprias coisas, nós vamos descurar isso. Quantas pessoas não oscilam o peso, por exemplo, que é uma coisa, eu estou a dar este exemplo porque é o caso mais crítico quando costuma acontecer. Oscilam o peso. As roupas ou ficam mais justas ou mais largas, por exemplo. Mas não vão alterar a roupa que têm, continuam a usar a mesma. Ah, isto dá-se aqui um jeito, isto mete-se um cinto, aperta-se mais a calça, ou então fica tudo mais esticadinho e a notar-se mais aqui a gordurinha se for para cima o aumento de peso. Deixam de estar a vestir as peças que funcionam e que valorizam mais, à espera do dia que vão voltar àquilo que eram, ou deixam de usar a roupa que é: "Ai, esta roupa é muito especial, eu só uso em determinados momentos muito especiais", como a bolsa, não é? É que nós fazemos isto frequentemente. "Ai, aquele serviço de louça eu só uso no Natal, aquela toalha eu só", e se não houver Natal? Entendem? É se nós vamos continuando a ter este tipo de atitude perante tudo à nossa volta, nós vamos trazer isso também para o nosso guarda-roupa e para a nossa imagem. Isto impacta mais do que aquilo que vocês imaginam. Então, vou-te convidar, se estiveres a ver aqui em direto, podes responder, mas vou-te convidar, se estiveres a ver em diferido, também a deixares algum comentário. Qual é em que situação estás? E se não estiveres em nenhuma das duas, é espetacular, é sinal que estás alinhada contigo. Mas eh, faz este ponto, faz este exercício de: será que eu estou a viver o momento presente, a forma, quer seja no dia a dia, com as tuas coisas banais, comuns do cotidiano, o exemplo que eu já te dei aqui, mas também com o teu guarda-roupa. Será que tu estás a usar o guarda-roupa que faz sentido para ti? Será que não está no momento de desapegar algumas coisas? Porque o que não se vê, sente-se. Aquilo que os outros não veem, tu sentes. Tu sentes. E quando os outros já veem aquilo que tu sentes, é porque a coisa está muito má já. Porque aí dentro já não consegues esconder o que vem cá para fora. E os sinais de alerta depois são dados. Eu partilhei aqui convosco, já não sei em que direto foi, mas já foi há algum tempo, que conheci uma senhora, foi mera casa, conversa de circunstância, e ela era uma pessoa super briosa, pelo aquilo que ela comentou, não é? Era muito cuidada, muito, acho que ia todas as semanas ao cabeleireiro, fazia unhas, era assim uma senhorinha mesmo. E no entanto, ela teve uma perda, teve uma depressão, que ela simulava muito bem, o início da depressão ela ainda disfarçava muito bem, o que é certo é que lá dentro já não estava, já estava muito negro. Então as pessoas, aos poucos ela foi-se desligando, deixou-se de cuidar tanto, foi descurando aqui e ali, as pessoas nem ligavam muito: "Olha, não teve tempo, está tudo bem, olha, está mais, com mais trabalho, é muito trabalho agora e tal". O que é certo é que chegou um momento que ela nem queria fazer a higiene dela, já não queria sair da cama, ou seja, quando já chega a um limite muito grande, é complicado, porque depois é muito difícil voltar a espiral ao contrário, não é? Estamos aqui a descer uma escada e depois temos de voltar a subir. E às vezes é preciso muito, porque para voltar a subir é preciso eu ter os motivos suficientes, não é? Ter um foco, ter uma meta, ter um propósito de vida que me faça querer subir. Porque o problema de muita gente é não ter esse propósito. O que é que eu quero ser? O que é que eu quero fazer? O que é que eu ainda quero fazer da minha vida? Não é? Por isso é que há pessoas que têm 90 anos e estão a tirar cursos universitários. Espetacular. Porquê? Porque sentem que ainda querem fazer muita coisa com os dias que ainda têm, com os anos que ainda têm. Não sabem quando é que vai ser o último dia, portanto, estão a aproveitar aquilo que têm. E o que eu vejo é que muita gente com
pela lógica da vida, não é? Ainda sentimos: ainda tenho uns 40 anos pela frente para viver. Então parece que é muito, então andamos a viver mal, porque: eu depois eu vejo, eu tenho tempo, depois eu faço". Há pessoas que quando sabem que têm ali alguma coisa que o tempo não é o mesmo, o tempo tem outro peso, as pessoas fazem acontecer as coisas de outra maneira. Então nós não precisamos chegar a esse ponto. É perceber o que é que tu queres, qual é o teu propósito. Isto é um exercício para te ajudar a perceber e a alinhar. Porque se tu tiveres como estas mulheres que eu partilhei aqui contigo, que até achas que não te devias queixar, não é? Porque olhando para ti está tudo aparentemente alinhado, mas aí dentro, se não estás a sentir isso, começa então a perceber que tu tens de trabalhar o outro campo, o campo mais emocional, por exemplo, o campo de perceber quem tu és, porque todas procuram, não houve uma única mulher que respondesse ao inquérito, dos inquéritos todos que eu já fiz até hoje, que não quisesse sentir-se autêntica. Autenticidade é uma palavra que fica tão bem, não é? Mas têm muito medo com o que esta palavra traz. Têm medo de ser autênticas, muitas delas. Não vou mentir que eu também tenho o meu escudo protetor, é normal, eu não estou aqui a expor, eu não exponho coisas muito pessoais, muito privadas, porque acho que para mim também não faz sentido. Num grupo mais fechado, numa coisa mais privada, como estas mulheres também partilham comigo, está tudo bem, o ambiente é diferente. Mas aqui nos diretos, em que chega a pessoas que eu se calhar também nunca vou privar ou nunca conheço, é normal que resguarde um bocadinho, assim como pessoas estranhas, por exemplo. Nós não vamos na rua pôr a conversa com um estranho a dizer, contar a nossa vida, como é óbvio, mas fazemos muito isto no online, sem saber quem são as pessoas, expomos-nos às vezes porque achamos que isto não chega muito longe, mas chega. E então convém alinhares e perceberes se o escudo que tu estás a pôr em ti é um escudo em que começas a separar-te da pessoa que tu és, isto começa a distanciar-te de quem tu és, ou se é apenas um escudo de proteção em que tu não deixas de estar alinhada contigo. Claro que eu estou aqui um bocadinho mais arranjada, não é? Nos diretos, bem assim, diferente, mas eu também é assim que eu vou trabalhar. Eu quando vou trabalhar, mesmo estando sozinha, é assim que eu estou. Porque é para mim, eu visto-me para mim. Mesmo que eu esteja lá muitas vezes sozinha. Hoje tive clientes, mas podia não ter. E é isso que é importante, é começares-te a vestir para ti, estares alinhada para ti, porque quando tu estás alinhada contigo, é isso que os outros vão perceber de ti. Porquê? Porque tu já estás a ser sincera contigo. Só que eu também podia trazer aqui uma imagem, e chegando, já estamos aqui na reta final, mas podia trazer aqui uma imagem daquilo que eu não sou. Por exemplo, eu não ligo a ter unhas compridas, grandes, muito pintadas. Não é de mim. Não quer dizer que daqui a uns tempos não seja, mas eu estou a viver o presente. Neste momento, não é a minha maneira de ser, não é a minha personalidade. E não me dá jeito, sou sincera. Então, quando estou a lidar com a costura, no computador ainda era como o outro, mas na costura não me dá jeito. E não tem a ver comigo. E está tudo bem. Se há pessoas que me dizem assim, Sofia, devias ter, porque estás a falar de moda, estás a falar da imagem. A imagem é para mim. E eu quero que tu sintas que eu sou eu e que não me conheças e digas: "Nem pareces tu, não, nem diria que era esta a pessoa que eu estou a conhecer aqui". Ou seja, eu estaria a dizer uma coisa e a ser outra. E não pode ser, porque senão começamos a desalinhar-nos, a vestir um papel que não é o nosso, uma personagem que não é a nossa. Então, tenta perceber qual é a real consequência que tu estás a ter por estares a vestir um papel que não é o teu, ok? Para de olhar para os outros, o que os outros têm, a história dos outros a gente não a conhece. E estão a ver como nós às vezes admiramos estas mulheres, e está tudo bem admirar tipo, uau, espetacular, porque também pelos valores delas, mas quantas vezes a gente não vê o outro lado? Este lado que de dor, não é? Porque as pessoas só transmitem também aquilo que querem. Assim como ao espelho, não é? O espelho mostra aquilo que nós queremos ver. Se queremos ver defeitos, a gente encontra-os todos. Mas se estivermos em paz com a nossa imagem,
também não vamos estar a olhar ali para os defeitos todos. Podemos dizer: "Ai, gostava mais que estivesse assim, assado, ou isto ou aquilo", mas no geral estamos em aceitação, e aceitar não é resignar. Se há coisas que tu não gostas e podes alterar, acho que deves fazê-lo do que estares ali sempre a martelar do eu queria ser assim, assim, mas depois não fazes nada por isso. Portanto, é fazer e alinhar-te. E alinhar-te. Tipo aquelas pessoas que pagam o ginásio e não vão e ficam chateadas por não ter resultados. Portanto, toca aí a fazer um pequeno exercício. Quando foste deitar, por exemplo, o teu momento mais introspectivo, fechas os olhos e pensas: será que eu estou a autossabotar-me também e não estou a perceber que estás a fazê-lo, não é? Então, toca lá a trazer ao de cima essa autenticidade, porque acredito que também queiras sentir isso e tu também vais ser uma inspiração, quer no trabalho, quando as pessoas conseguem perceber que tu és verdadeira, também vão confiar também em que tu ou em partilhar contigo algumas coisas para tu também dares opinião. Porque sabem o que é que podem esperar de ti, não é? Mesmo, por exemplo, há aquelas pessoas que são muito secas a falar muito coisas, mas a gente sabe o que é que pode esperar delas. Porque elas dizem muito: olha, não gostei disto, gostei daquilo, ou olha, acho que não te fica muito bem isto. Não estou a dizer ser mal educada ou deitar abaixo. Ah, tu és gorda ou és feia. Não estou a dizer isso. Isso é sinceramente acho um bocadinho, demais. Mas estou a dizer de forma construtiva, de forma amiga, a dizer: "Olha, tu não estás bem, o que é que se passa?", não é? Quantas vezes a gente já disse assim a alguém: "Olha, tu estás diferente, o que é que se passa? Tu estás triste, estás alguma coisa a preocupar-te?". Ou então o contrário: que sorriso é esse? O que é que aconteceu?". Porquê? Porque nós não é? Então toca aí a deitar essa verdade também cá para fora, porque digo-vos uma coisa, daquilo que eu já pude perceber, as mulheres que têm tendência a mostrar esta força toda e esta confiança, e está tudo bem, é bom a gente também tê-la e trabalhar nisso, e trabalhar alinhada com isto, elas ficam tristes porque cansa-se de ser sempre a forte. É cansativo ter um papel sempre, eu sou forte, e depois as pessoas às vezes abusam porque não sabem que estão a magoar. "Ah, ela é forte, ela aguenta". E cansa ser forte. E houve uma pessoa que me disse isso: "Cansa ser forte". Não quero ser forte, eu quero ser eu. Só que já tem ali um papel tão rotulado disso, que até se privam de chorar se tiverem de chorar, não é? Então toca aí a fazer aqui este trabalho. Hoje ficamos por aqui. Se fizer sentido para ti, depois deixem aí algum comentário se for, se vier a acrescentar aqui alguma coisa de boa, porque as vossas partilhas também influenciam também, ai meu Deus, aqui a redundância, mas também influenciam quem vai ver e ler os vossos comentários, porque muitas vezes as pessoas acham que são as únicas a sentir isto, a sentir alguma coisa, a sentir dúvidas, e não é. Não é? Toda a gente por algum motivo sente, ou de uma maneira ou de outra. Para algumas pessoas aquilo não é: "Ai meu Deus, como é que ela sente isto?", e no entanto, a outra para nós vai dizer: "Meu Deus, como é que ela sente isto?". E cada um tem as suas dores, os seus desejos e está tudo bem, e está tudo bem. Portanto, também é importante escolher quem está ao nosso lado, escolher os amigos, o grupo de pessoas que nos envolve, faz muita diferença na forma como também nos alinhamos. Então toca lá ver também esse lado. E estava-te a dizer, se fizer sentido para ti, eu relancei o e-book, alterei conteúdo dentro do e-book mais alinhado também com aquilo que eu sou hoje e que estou a fazer hoje. O e-book já tinha 1 ano e qualquer coisa, portanto está realinhado. Se fizer sentido para ti, isto é mais virado e focado para as mulheres, mas se fizer sentido para ti, faz o download, está no YouTube, penso que na descrição aqui do vídeo está lá, nas plataformas, nas redes sociais está lá, está também na bio do Instagram, partilhem, se fizer sentido, e descarreguem também para vocês o download, é gratuito e tem lá 5 decisões que eu considero muito, muito importantes para se calhar conseguires, ter aqui isto que eu falei, aqui hoje.
Portanto, hoje ficamos por aqui, mais uma semana que se inicia e uma segunda-feira que está quase, quase a terminar. E já sabes que a semana começa à segunda, se for comigo e com o Bani, espero sempre que seja melhor ainda. E a forma como a semana começa não tem de ser necessariamente igual à forma como ela acaba. Por isso, está sempre nas tuas mãos, sempre, não é? Não é por acaso que o e-book se chama O Poder da Escolha, não é? Porque realmente está nas nossas mãos as escolhas. Então, toca lá, se alguma coisa não está tão alinhada com aquilo que é o teu interior, não é? A tua autenticidade, o teu ser, toca aí a perceber onde é que tu podes mexer e alterar aí pequenas coisas, porque basta pequenas coisas para fazer toda a diferença no resultado e em ti própria. Por isso, toca aí a fazer para que, se a semana não começou tão bem, para ela acabar ainda melhor. Beijinhos, boa continuação para quem está de férias e para quem vai ver em diferido, muito obrigada também a quem segue aqui as conversas do Bani. Beijinhos, até para a semana.